Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar sobre 4 ETFs de Bitcoin que está disponível na Bolsa Brasileira. Vou te explicar as características de cada um, taxas, rentabilidade, vantagens, desvantagens e muitas outras informações que vai te ajudar a tomar a melhor decisão na hora de escolher em qual ETF investir. ETFs de Bitcoin são fundos negociados em bolsa que tem como objetivo refletir o desempenho e a performance do Bitcoin. Em vez de comprar e armazenar a criptomoeda diretamente, você pode adquirir cotas desses ETFs por meio de uma corretora, como se estivesse comprando ações na bolsa. As vantagens dos ETFs de Bitcoin é a facilidade de acesso. Você compra e vende como se fosse uma ação diretamente pela sua corretora tradicional na B3, sem precisar abrir conta em corretoras de criptomoedas. A segurança, porque os bitcoins do fundo são mantidos sob custódia profissional, o que reduz o risco de perdas por erro humano ou ataques cibernéticos. E a tributação simplificada. Diferente do Bitcoin comprado diretamente, que exige cálculo por transação, os ETFs seguem a regra padrão de tributação sobre ações e fundos de índice, com alíquota de 15% sobre o lucro na hora da venda. E as desvantagens dos ETFs de Bitcoin são as taxas de administração. Os ETFs cobram uma taxa anual, o que reduz o rendimento ao longo do tempo. Comprar e segurar Bitcoin diretamente não tem esse custo, porém tem um ETF novo que está com uma taxa bem baixa e eu vou falar dele daqui a pouco. Outro ponto negativo é que você não tem o controle sobre a custódia do Bitcoin, o que vai contra o princípio Not Your Keys, Not Your Coins. Se você não tem as chaves privadas, os Bitcoins não são seus. Mas o objetivo de quem investe em ETFs é justamente se expor à volatilidade do Bitcoin sem precisar se preocupar com a autocustódia, porque você vai ter uma equipe profissional cuidando dessa parte para você, e é por esse motivo que é cobrado uma taxa de administração. E sim, dá para ganhar muito dinheiro com ETF de Bitcoin, mas você precisa entender os ciclos e comprar no momento certo. Mais para frente eu vou falar sobre o ciclo e o momento em que estamos. E antes de investir em ETFs de Bitcoin, temos que entender que esse ativo possui alta volatilidade. O ideal é ir comprando aos poucos e nas correções do Bitcoin. Dito isso, eu vou explicar sobre 4 ETFs de Bitcoin que estão disponíveis na Bolsa Brasileira e depois eu vou fazer uma comparação entre eles. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e deixar um like nesse vídeo. Para você não custa nada, mas para mim faz toda a diferença. E o primeiro ETF da lista é o BIT11, é um ETF 100% Bitcoin. Ele é da gestora Hashdex. A taxa de administração é de 0,7% ao ano. E quando você for vender esse ETF no lucro, você paga 15% de imposto de renda sobre o lucro, assim como todos os outros ETFs, ações, fundos imobiliários. O patrimônio líquido é de 1.715.913.000. Esse ETF replica o índice Nasdaq Bitcoin Reference Price. Então veja que a rentabilidade do ETF foi praticamente a mesma do índice. Então não tem mistério, o ETF BIT11 ele é composto 100% de Bitcoin. Você compra na sua corretora, assim como você compra ações e fundos imobiliários. Esse ETF não paga dividendos, é um ETF de acumulação. Ele segue exatamente a volatilidade do Bitcoin, tanto para cima quanto para baixo. É um ETF bem top, eu gosto bastante desse ETF. E o próximo ETF da lista é o QBTC11.
BIT11, foi o primeiro ETF 100% Bitcoin da América Latina, é da gestora QR Capital, segue o índice de referência CME, CF Bitcoin Reference Rate, a taxa de administração é igual à taxa de administração do BIT11, é de 0,7% ao ano, o patrimônio líquido é de 807 milhões de reais. Esse ETF também é 100% Bitcoin. Esse ETF também não paga dividendos, então é um ETF focado na valorização. No momento da venda, você também paga 15% de imposto de renda sobre o lucro. No momento que você vende as suas cotas, o valor estará disponível para você na sua conta em até 3 dias úteis. E o terceiro ETF é o Hash11, também da gestora Hashdex. É a mesma gestora do BIT11, ele é irmão do BIT11, porém o Hash11 ele tem uma característica diferente. Ele não é composto 100% de Bitcoin. O Hash11 tem na carteira 79% em Bitcoin, 8,52% em Ethereum, ele também tem quase 6% em XRP, 4,29% em Solana, 1,26% em ADA Cardano, também tem um pouquinho de Chainlink, Litecoin, Avalanche e Uniswap, mas a carteira é praticamente composta por Bitcoin, Ethereum, XRP e Solana. São as maiores concentrações dentro da carteira do Hash11. Então, diferente do BIT11, da mesma gestora, que é composto 100% de Bitcoin, o Hash11 tem na composição Bitcoin e outras criptomoedas. Essa diferença entre um ETF composto 100% de Bitcoin e um ETF composto por Bitcoin e outras criptomoedas pode dar uma diferença na valorização do ETF, justamente pelo fato de que o Bitcoin no ano de 2025 ele performou muito melhor do que as altcoins. Então, os ETFs compostos 100% de Bitcoin, eles valorizaram mais do que o Hash11, por exemplo, que tem na sua carteira algumas altcoins que acabaram não performando tão bem. Mas o Hash11 é uma ótima opção para quem quer ter essa diversificação entre Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Ao investir no Hash11, você está comprando essa cesta de ativos, você está diversificando a sua carteira. Esse ETF Hash11 ele é bem interessante. E justamente pela carteira do Hash11 ser uma carteira mais diversificada, com uma certa complexidade a mais, a taxa de administração é maior, é de 1,30% ao ano. É mais cara do que a taxa de administração dos ETFs que tem na composição 100% Bitcoin. Eu considero essa taxa um pouco pesada, mas como a gestão é mais ativa, a carteira é diversificada, então por esse motivo a taxa é maior. Esse ETF tem um patrimônio líquido de 3 bilhões 650 milhões, já é um ETF gigante, bem conhecido, e a tributação é a mesma, 15% sobre o lucro no momento da venda. E o quarto ETF da lista é o HODL11. Esse ETF ele é novo, o patrimônio líquido é de 39.129.544 reais. É um ETF bem novo, teve início 31 de janeiro de 2025. O imposto também é de 15% sobre o ganho de capital. Esse ETF, ele também é 100% Bitcoin, não paga dividendos, então o foco é a valorização. Esse ETF, ele está na minha lista de compra, mas eu não vou comprar agora, porque eu já tenho QBTC, então eu vou esperar o ciclo de bear market. Quando esse ETF estiver bem descontado, eu vou começar a aportar nele. A taxa é zero,
0 até julho de 2025 e de 0,20% ao ano a partir de agosto de 2025. Então, a partir de agosto, você vai pagar uma taxa de 0,20% ao ano de administração, mas é uma taxa bem baixa. De todos os ETFs que eu mostrei aqui, esse ETF HODL11 é o que tem a menor taxa de administração. Esse ETF é da gestora Investo e o índice de referência é o Market Vector Bitcoin Benchmark Rate. E fazendo uma comparação entre os 4 ETFs que eu citei aqui no vídeo, o que tem a menor taxa de administração é o HODL11. A partir de agosto vai ter uma taxa de administração de 0,20%. O BIT11 e o QBTC11 têm uma taxa de administração igual, de 0,70%. E o Hash11, a taxa de administração é bem mais alta, de 1,30% ao ano. Então, o ETF com a menor taxa é o HODL11. E o ETF que teve o melhor retorno em 30 dias foi o HODL11, depois o BIT11, o QBTC11 e, por último, o Hash11. Por que o Hash11 teve uma rentabilidade inferior? Justamente porque ele tem na carteira algumas outras criptomoedas. Ele não é composto 100% de Bitcoin. Ele também é composto por Ethereum, Solana, XRP, e essas moedas nesse último mês não tiveram uma performance tão boa. Então, por esse motivo, o Hash11 ele ficou com a performance inferior à dos ETFs que são 100% Bitcoin. Então, veja que nos últimos 12 meses, os ETFs que são 100% Bitcoin tiveram uma performance bem melhor do que o Hash11, que tem uma carteira diversificada. O HODL11, nós não temos essa informação porque ele é um ETF novo. Então, a gente pode perceber que valeu bem mais a pena investir em um ETF 100% focado em Bitcoin. O patrimônio líquido do Hash11 é o maior de todos, é de 3.646.709.000. Depois vem o BIT11 com 1.747.246.000. Em terceiro lugar, o QBTC com 835.886.000 e o HODL11 por último com 39.728.000, porque ele é um bebê ainda. Faz poucos meses que esse ETF começou a ser negociado na B3. Com relação à liquidez, o Hash11 sem dúvida é o ETF com maior liquidez, seguido do QBTC, BIT11 e por último o HODL11. O Hash11 também ganha na quantidade de número de cotistas, 132.565 cotistas. Em segundo lugar fica o QBTC, com mais de 42.000 cotistas. Em terceiro lugar, o BIT11, com 25.000 cotistas. E o HODL11 está chegando nos seus 5.000 cotistas. Com relação ao preço da cota no mercado, o BIT11 está custando R$ 122,59 cada cota. O QBTC, R$ 32,62. O Hash11, R$ 70,20. E o HODL11 está custando R$ 90,67 cada cota. Na minha opinião, investir em um ETF 100% Bitcoin é muito mais vantajoso. Com relação à taxa de administração, o HODL11 é o que tem a menor taxa. Tão importante quanto conhecer os ETFs de Bitcoin é saber o momento certo de comprar. O Bitcoin segue ciclos que duram cerca de 4 anos. Eles são impulsionados por um evento chamado halving, que acontece a cada 4 anos e corta pela metade a recompensa dos mineradores. E com menos oferta, o preço tende a subir se a demanda por Bitcoin
continuar ou aumentar. Cada ciclo costuma seguir 4 fases. A primeira fase é a acumulação. É quando o preço está baixo, com pouco interesse por parte da maioria das pessoas, e é quando os investidores mais experientes começam a comprar devagar. A segunda fase é o bull market, quando o preço começa a subir forte e atrai a atenção da maioria das pessoas, começa a sair na mídia, nos jornais e novos investidores entram. E a terceira fase é a euforia e topo, onde muita gente compra por empolgação, com medo de ficar de fora da alta, o preço dispara, mas depois vem uma correção e essas pessoas que compraram por último servem de liquidez para aquelas pessoas que compraram lá atrás na fase de acumulação. Então, quem comprou na fase de acumulação vende para quem está comprando agora. E a quarta fase é a queda, o bear market. É quando o preço cai por meses, muitas pessoas vendem por medo, o mercado esfria e o Bitcoin encontra um novo fundo. Então, o ciclo reinicia na fase de acumulação e é nessa fase o melhor momento para comprar. Mas o ciclo de 2024 e 2025 está um pouco diferente. Por quê? Porque a presença institucional é muito maior. Agora temos ETFs de Bitcoin aprovados nos Estados Unidos também. Grandes gestoras como BlackRock, Fidelity estão comprando Bitcoin de forma massiva. Isso traz muito mais dinheiro institucional para o mercado. O Bitcoin está sendo tratado como ativo de proteção e com incertezas na economia global e problemas bancários, o Bitcoin está sendo cada vez mais visto como uma alternativa ao sistema tradicional. A negociação está mais profissional, com maior segurança, liquidez e transparência. Isso dá mais confiança para grandes investidores participarem do mercado. Nos últimos anos, o Fed subiu os juros para controlar a inflação, e juros altos dificultam o crescimento da economia e deixam os investidores mais conservadores, preferindo títulos de renda fixa. Mas agora, em 2025, o cenário está mudando. A inflação nos Estados Unidos está voltando a ficar sob controle. O Fed deve começar a cortar juros em breve. Isso aumenta a liquidez no mercado, ou seja, mais dinheiro circulando. Investidores ficam mais dispostos a buscar ativos de risco, como ações e criptomoedas. Então, o cenário está ficando bem favorável para mais uma pernada de alta do Bitcoin. Mas entenda que a melhor fase de comprar já passou, que foi a fase de acumulação. E nós vamos ter essa oportunidade novamente no futuro. Mas agora nós vamos entrar em uma fase que está mais para o final do ciclo do que para o início, porque as pessoas que compraram lá atrás vão começar a realizar lucros. Então fique atento para não comprar os ETFs no topo. Com certeza os ETFs ainda vão ter uma boa alta antes do ciclo de baixa, devido ao corte na taxa de juros pelo Fed. Porém, fique atento às fases do ciclo, porque tudo indica que em 2026 o Bitcoin vai entrar em um novo ciclo de baixa, o chamado bear market, e os ETFs também vão acompanhar essa correção. E é na fase de bear market que é o melhor momento para comprar e acumular aos poucos. Mas se você tem uma visão de longo prazo e não se importa com as correções de curto prazo, tranquilo, porque acumular em diferentes preços também é uma boa estratégia, porque no longo prazo a valorização do Bitcoin é certa e dos ETFs também. Esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, ninguém sabe de fato quando será o final do ciclo. Todas as informações passadas aqui tiveram como base estudos dos ciclos passados, do ciclo atual e do cenário econômico que estamos vivendo agora, em 2025. Por isso, é importante
importante estudar, acompanhar o mercado com atenção e investir com consciência. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a investir melhor, já deixa o like, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que o Bitcoin bate nova máxima ainda esse ano? Obrigada por sua companhia até aqui, um abraço e até mais.